vou falar para você de alguns vilões que realmente fazem com que o seu metabolismo fique lento. E esses vilões podem morar aí dentro da sua cozinha. Os vilões são o quê? São o que o nosso corpo não reconhece como alimento. Como assim, Nutri? Existe alguma coisa que o meu corpo não reconhece como alimento? Então eu consumo coisas que não são alimento? Sim, nós consumimos no nosso dia muitas toxinas que intoxicam o nosso corpo ao invés de nutrir. Então, quando nós ingerimos um alimento, o nosso corpo, o que ele faz? Ele digere, absorve, utiliza as vitaminas, os minerais. Então, quando eu coloco um alimento na minha boca, ele vai ser absorvido, ele vai ser digerido. E existe um filtro dentro do meu corpo, que é um órgão, que ele se chama fígado. O nosso fígado, ele é um filtro. Olha essa imagem. Então, esse aqui é o nosso fígado, certo? Este é o fígado de uma pessoa saudável. Este é o fígado de uma pessoa que está com sobrepeso e ou obesidade. Então, o primeiro órgão que é lesionado quando a gente ganha peso é o nosso fígado. O fígado é um filtro, tudo passa por ele. Além do acúmulo de gordura no fígado, o nosso fígado fica doente, né, quando nós consumimos toxinas. Ele foi feito, né, ele foi criado para que esse filtro recebesse apenas alimentos, o que tem vitaminas, minerais. E aí lá vamos nós consumir produtos alimentícios que não são alimentos, e aí o fígado não dá conta de metabolizar isso e começa a ficar doente. Olha esse fígado doente e olha esse fígado saudável. Vocês acham mesmo que o metabolismo de uma pessoa com fígado doente é igual de uma pessoa com fígado saudável? Se o seu fígado não está funcionando bem, você não está funcionando bem. Você não vai ter saúde, não tem jeito, né? Então é completamente diferente. O que eu vou falar hoje aqui são toxinas que estão dentro da nossa cozinha, no nosso dia a dia, e que a gente precisa retirar. A primeira toxina que eu quero falar, que pode estar dentro da sua cozinha, que sim é vilão. Então, lembrando, pessoal, não é o pão que é vilão, não é o arroz que é o vilão, não é o açúcar, muitas vezes, que é o vilão. Tudo bem, esses alimentos em excesso, eles ajudam sim no ganho de peso, mas eles não são vilões. Não existe alimento que seja vilão. Vilão para a nossa saúde, para o nosso metabolismo, para os nossos órgãos, são toxinas, produtos feitos em laboratório. Aí sim, isso é toxina e faz mal, e é vilão mesmo para o seu corpo. O primeiro que nós vamos falar é sobre o bisfenol A. O bisfenol A é conhecido também pela sigla BPA. Às vezes você vê muito BPA escrito. Ele é um composto muito utilizado para fazer plásticos, de policarbonato, de resinas, certo? Ele está comumente ali presente em recipientes para armazenar comida, para armazenar alimentos. Por exemplo, sabe aqueles potinhos de cozinha que a gente usa? São eles mesmos, de plástico, sabe? Então, ou então em garrafas de plástico, em latas de conserva. Quando esses recipientes feitos de plástico são expostos a altas temperaturas e entram em contato com o alimento, é liberado essa substância que se chama bisfenol A e acaba contaminando o alimento, e ele traz vários riscos para a nossa saúde. O bisfenol A, tem muitos estudos, né, que comprovam que ele lesiona mesmo o nosso corpo, faz muito mal para a nossa saúde. Ele pode te causar problemas gastrointestinais, alterações hormonais, déficit de atenção, hiperatividade, má formação em embrião, se a mulher estiver grávida. Então, vocês estão vendo como que ela interfere no metabolismo? O bisfenol A é um dos pontos que a pessoa às vezes tem metabolismo lento, come tudo saudável, mas toma água na garrafinha de plástico. Eu tomo água certinho, Nutri, mas eu tomo na garrafinha de plástico. E como identificar o que tem e o que não tem bisfenol A, Nutri? É importante observar sempre nas nossas embalagens de plástico a presença do número 7. Como o bisfenol A é uma toxina, ela tem que vir simbolizada. Eu não sei nem porque a Anvisa deixa isso acontecer, né? Porque ela é permitido ter isso, mas vem
o rótulo, o símbolo, que é o número 7. Dentro desse símbolo sabe aquele símbolo de reciclagem de plástico? Tem o número 7. Quando tem esse número 7, significa que tem o bisfenol, tá? Pois esse material utiliza esse número, né? Que representa o material que tem o bisfenol A. Os produtos plásticos mais comuns que têm bisfenol A são os utensílios de cozinha, as mamadeiras, os pratos, recipientes plásticos, estando também, né, no CD, utensílios, brinquedos, eletrodomésticos, tudo isso tem. Lembrando, bisfenol A é como se fosse um veneno. Vamos considerar, gente, que é um veneno para o corpo. Porque quando ele chega lá no meu corpo, o meu corpo não reconhece como alimento, reconhece como um veneno. Vou falar veneno aqui para vocês entenderem bem leigamente, mas é como uma toxina que faz mal para o meu corpo e deixa meu metabolismo lento. Não adianta eu tomar água se eu tomo na garrafa de plástico. Não adianta eu tomar água se eu deixo a garrafinha de plástico dentro do carro. O sol bate ali na garrafinha de plástico, porque o sol aquece o plástico. Às vezes fica até molinha, não fica? Então, toda vez que eu aqueço um plástico, eu libero o bisfenol A desse plástico e vai para dentro do alimento. A garrafinha de água é a primeira coisa que eu quero que você cuide. Não tome água em garrafinhas de plástico ou evite o máximo. Nós não precisamos ser perfeitos, nós temos que fazer, mas não tem que ser perfeitos. Outro fato que eu vou falar para vocês, o copinho de café. Às vezes, no seu trabalho, você vai numa loja e tem cafezinho ou chá. E você toma o cafezinho ou chá no copinho de plástico. Todo dia. Isso um dia ou outro que você tomar, não tem problema. Mas toda vez que você colocar um café ou chá num copinho de plástico, lembre-se, você está tomando café com veneno, chá com veneno. Veneno é a palavra entre aspas, tá, pessoal? Café com bisfenol A, chá com bisfenol A. Algo que está intoxicando o seu fígado. Então, se você trabalha em uma empresa, leva sua caneca de cerâmica. Evite o máximo tomar café ou chá, que são líquidos quentes, em embalagens de plástico. Então, tira da sua cozinha o que tem de plástico. Compre poucas vasilhas, mas compre de vidro ou de um plástico livre de bisfenol A. Muitas pessoas usam os potinhos de margarina, né? Não vou falar da margarina que é péssima, mas usam os potinhos de margarina para armazenar feijão no freezer, para armazenar alimento. Aquele potinho, gente, ele é cheio de bisfenol A. E aí você às vezes aquece no micro-ondas, aquece em banho-maria. Se for para armazenar o alimento frio já dentro dele e não aquecer, pode usar. Você só não pode, por exemplo, o feijão acabou de cozinhar, feijão às vezes a gente congela, né? O feijão acabou de cozinhar ainda quente, eu tiro aquele feijão quente e jogo em cima do plástico. Muitas vezes até o cheiro, você já percebeu que tem um cheiro, às vezes, do plástico? O plástico vai ficando... É complicado. Às vezes não tem cheiro, não, mas você imagina comigo. Então, espera o feijão esfriar, fica bem frio mesmo. Aí depois você coloca nos potinhos de plástico, guarda no freezer, aí não tem problema. E na hora de aquecer, você deixa descongelar primeiro para depois aquecer esses alimentos. Antigamente, as pessoas não tinham tanto câncer, não tinham tanta doença. Antigamente, não se tinha tanto obesidade. Mas as pessoas não viviam tomando água no garrafinho de plástico, não tomava café no copinho de plástico. As pessoas antigamente usavam o bebedouro delas, era aquele bebedouro de barro, mas também tem outros bebedouros de água e águas aí de vários modelos, né, que vocês podem utilizar e procurar na internet, tá bom? Eu quero que vocês tenham esse conhecimento. Quando não dá para evitar, eu tô na rua, vou no restaurante. Vou comprar uma água, se tiver água de garrafinha, de vidro, eu prefiro. Se não tiver, eu tomo de plástico, pessoal. Porque não tem outra opção. Mas dentro da minha casa, eu tenho opção. No cafezinho que eu vou tomar, eu tenho opção. Então, usa a xícara de cerâmica, usa aí a caneca, né? Usa o vidro, que é um material que não passa nenhum tipo de toxina. Óleo vegetal. Óleo vegetal, além de ser óleo vegetal, ele vem na embalagem de plástico, não vem? Você imagina aquela embalagem de plástico, ela vem num caminhão, né? Você tem que pensar no transporte.
até chegar aquele óleo vegetal, uma embalagem de plástico na tua mesa, amiga, aquilo já andou cidades, já andou em caminhão, já tomou sol, já tomou chuva, já tá cheio de bisfenol A e você vai lá usar aquele óleo. A água é a mesma coisa. Então, sempre que você for consumir alimentos, não consuma o que compra embalagem plástica. A gente sabe que azeite, né, só embalagem de vidro. Realmente fica atento. Agora vamos lá. Uma segunda toxina que também está muito comum na vida de quem quer emagrecer: o adoçante. Nutri, mas eu quero emagrecer. Eu uso adoçante. Adoçante é tóxico. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Deus fez adoçante? Não, o adoçante é feito no laboratório pelo homem. Ah, eu quero emagrecer, eu vou no supermercado e compro o chocolate diet. Eu compro o produto diet, o refrigerante diet. E parece que eu tô inchada, parece que eu não emagreço. Você tá consumindo toxina, o teu fígado não tá suportando mais de tanta toxina. Como que você vai emagrecer? Emagrecimento é igual a saúde. Quem tem saúde tem emagrecimento. Então nós vamos falar um pouco sobre adoçantes e sobre açúcares. Adoçante é muito pior que açúcar, ou igual, mas não é igual, é pior. Porque açúcar é feito a cana-de-açúcar, que é natural. Então, se a gente tiver o conhecimento do açúcar, combinar os alimentos e não consumir em excesso, tudo bem. Meu corpo reconhece como alimento, porque é alimento. Agora, adoçante produzido em laboratório, amiga, não é brincadeira, não. Então, vamos falar dos mais comuns. O primeiro que eu quero falar para vocês é sobre o acesulfame K. Vocês já ouviram falar? Às vezes a gente pega um adoçante e a gente não lê, né? A gente só vê que tem 0 calorias. E aquele líquido branco com 0 calorias. O que tem aquilo? O que vocês acham que é? Um líquido branco que deixa tudo doce, super doce, e não vai ter prejuízo nenhum para tua vida. Alguns exemplos: sorvetes, adoçantes de mesa, refrigerante, sucos de frutas, sobremesas, goma de mascar, né? Iogurtes, condimentos e molhos têm esse acesulfame K. Aspartame. Aspartame tem o poder de adoçar 200 vezes maior do que o açúcar. Jamais use aspartame para o preparo de alimentos que vão ao fogo, já que é uma proteína que pode perder suas propriedades no aquecimento. Terceiro, ciclamato de sódio. Ciclamato de sódio origina de uma substância cancerígena. Ele também é contraindicado para hipertensos. Sacarina. Ele é derivado do petróleo. O consumo da sacarina deve ser limitado, mesmo sendo não calórico. Mulheres grávidas devem evitar adoçantes à base de sacarina. Esses são alguns dos adoçantes artificiais, produzidos em laboratório. Muitas pessoas pegam um adoçante e faz assim, ó, espreme o adoçante, sabe? Mas usam o adoçante em grande quantidade o dia inteiro, em tudo que vão tomar, muita quantidade. Porque o adoçante, esse foi feito no laboratório e foi autorizado pela indústria para ser divulgado aí pela população, porque para usar assim de vez em quando, uma gotinha, isso não seria o problema, né? A questão é, muitas pessoas usam todos os dias e espreme assim, ó, o adoçante. Conta pra mim aqui, você usa adoçante sim ou não? Seja muito sincera comigo. Você pode ter certeza que você tá com dificuldade de emagrecer por causa disso. Você tá com metabolismo lento, você tá com cansaço e muitos dos teus problemas de saúde vieram pelo adoçante. Substituir açúcar por adoçante é a pior ação que você pode fazer para sua saúde. Não é substituindo o açúcar pelo adoçante que você vai ter vida saudável, e sim remodulando o seu paladar. Nós sabemos que na nossa língua existem papilas gustativas e elas adaptam ao doce mais doce, ao doce menos doce, aos padrões de paladar. E nós não nascemos sabendo o que é doce, o que é salgado. Nós aprendemos durante a vida o que é doce e o que é salgado. Para muitas pessoas, o doce de uma fruta é delicioso, é super docinho. Para muitas pessoas, a mesma fruta é azeda, porque o paladar de uma pessoa pode estar com as papilas gustativas ok, e a outra, o paladar está contaminado, porque ela acostumou a consumir muito açúcar ou adoçante. Então, ela está com o paladar contaminado.
Você percebe que quando você começa a reduzir o açúcar e o adoçante da sua vida, no começo você sente, mas depois você vai acostumando. Por quê? Porque o teu paladar vai voltando. Temos alguns adoçantes que são naturais e que aí podem ser usados. Por exemplo, o stevia, que ele é atóxico, não calórico e não tem contraindicação. Ele não é toxina. O manitol também, que ele é natural, encontrado em vegetais. Ele provoca um efeito laxante também nas pessoas, esse manitol, né? E a sucralose, produzido a partir do açúcar, tem 0 calorias também, e é muito usado em bebidas dietéticas. A sucralose, ela possui o quê? O cloro na sua composição, que inibe a absorção do iodo para a glândula da tireoide. Por isso é contraindicado para pessoas que sofrem problemas de tireoide. Devido à sucralose ter essa questão, eu já contraindico a sucralose para todas as pessoas. Por quê, pessoal? Porque realmente você vai lesionar a sua tireoide, mesmo se você não tem problema de tireoide. Você vai usar um adoçante que tem cloro na composição, que dificulta a absorção do iodo e pode, então, lesionar a sua tireoide futuramente. Então, já não use, né? Então, lembrando, a caloria não tem importância nenhuma, né? Vocês estão vendo que quando a gente está falando de emagrecimento, a gente tem que esquecer contagem de calorias. Todos os adoçantes artificiais são 0 calorias, mas eles acabam com o seu metabolismo e aí então acabam com seus hormônios e aí então você acumula gordura. Então caloria não tem nada a ver, não é mesmo? Aí nós falamos muito do xilitol também, né? O xilitol, ele é de sabor semelhante ao açúcar. Ele é usado na composição de adoçantes também com o objetivo de atenuar o sabor amargo no paladar. O xilitol, ele é natural, pode ser usado, não tem nenhuma contraindicação. Em altas doses, ele pode causar diarreia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os açúcares. Então existe o açúcar refinado, o açúcar branco de mesa. Existe o açúcar demerara, o açúcar mascavo e o açúcar orgânico. E aí você sabe a diferença de um e de outro açúcar? A cana-de-açúcar, além dela ter essa quantidade grande de poder de adoçar, ela também tem minerais, ela tem propriedades boas. Então, o açúcar mascavo, ele mantém as propriedades, mantém as vitaminas. Você percebe que quando você compra açúcar mascavo, o açúcar é até mais úmido. Então, ele é mais natural, né? Ele é do jeito que veio da indústria. Então, o açúcar mais puro, mais natural, mais do jeito que veio, é o mascavo. Aí, depois do mascavo, a indústria veio e fez o demerara. O demerara nada mais é que o meio do caminho. O demerara, o açúcar passou por um processo de refinamento, retirou-se algumas partes e deixou-se outra. Então ele não é tão branquinho igual o açúcar branco, totalmente sem vitaminas, totalmente sem minerais, nada, só açúcar puro, mas ele também não é o mascavo, que é cheio de vitaminas e minerais, mais minerais que tem o açúcar mascavo. Então o demerara é o meio do caminho. O demerara eu julgo que é a modinha. É a modinha para colocar mais caro um pouquinho, né? Eu julgo que é isso, demerara é a modinha. Aí vem depois do açúcar demerara o açúcar branco, que é o açúcar que a gente consome para que ele dilua mais nos alimentos, fácil de fazer uma receita de bolo, uma receita produzir na cozinha, foi refinado o açúcar. Porque o açúcar mascavo, ele é difícil de diluir, não é mesmo? Então, o que foi feito? Foi feito o açúcar branco. O açúcar branco, o que acontece com ele? Ele é totalmente refinado. Por ele ser refinado, a absorção dele é muito rápida. Todo alimento que tem alto índice glicêmico, muita quantidade de glicose, ele induz a produção do meu hormônio insulina. A insulina é um hormônio que armazena gordura. Toda vez que a minha insulina está alta, eu só engordo. Por quê? Armazena gordura. Por isso que o açúcar faz engordar. Por isso que não é a gordura que eu como que transforma em gordura no meu fígado. Não é a gordura que eu como que transforma em gordura no meu corpo. Aí, esse é o açúcar branco. Aí tem a questão do açúcar, o açúcar light. Nossa, maior modismo. Todo produto que é light, ele tem 25% a menos de alguma coisa na composição. Açúcar light não muda nada, pelo amor de Deus. E tem uns açúcares aí no mercado que é mistura de adoçante com açúcar. Mais enganação possível, tá?
Outra coisa, tem o açúcar de coco. Também é só para você gastar mais dinheiro, tá? Não tem diferença nenhuma do mascavo. O mel é natural, tem muitas propriedades, tem alto índice glicêmico, todos esses tipos que eu falei têm alto índice glicêmico. Então, para o emagrecimento, pode ser usado, mas tem que saber usar, tem que saber combinar, tem que saber o horário. Então, se você hoje usa adoçantes e açúcares, o que eu quero te indicar? Que o menos pior de todos os açúcares é o mascavo. E o melhor custo-benefício também. Então, eu usaria o mascavo. Nutri, mas eu gosto de açúcar, eu não consigo tirar açúcar da minha vida e eu não quero que você tire açúcar de jeito nenhum. Mas eu quero te pedir para que você reduza 50%. É o que você precisa. Não precisa de mais que isso. Então, por exemplo, se eu uso hoje, na minha garrafa de café, 10 colheres de açúcar branco, eu vou comprar o mascavo e vou passar para 5 colheres. E vou usar em paz. Então, tudo que você come de açúcar hoje, eu quero que você reduza pela metade. É só isso. O teu paladar vai sentir um pouquinho? Vai, mas faz um esforço. Então, a partir de hoje, nós temos um compromisso de reduzir pela metade tudo que vai açúcar e retirar adoçantes. E se você já usa adoçante, você vai passar para o açúcar? Não. Se você já usa adoçante, você vai passar para os adoçantes que podem ser usados, que é o stevia ou o xilitol. Então, de adoçante é stevia e xilitol, de açúcar é o mascavo, que eu indico para vocês. Claro que todo mundo faz o que achar melhor, mas é o que eu estou indicando para vocês. Não tire açúcar da sua vida de uma hora para outra desse jeito. Vai gerar compulsão, vai gerar ansiedade, vai gerar um disparo de vontade de comer toda hora. Tá? Então não faça isso, somente reduza pela metade. Lembrando, a frutose, por exemplo, ninguém vai comer a frutose excluída da fruta. Então não tem problema, fruta não é o problema. Consuma fruta, não consuma suco de fruta. Fruta é diferente de suco de frutas. Pensa comigo, uma laranja, ela veio lá de Deus, né? Deus fez uma fruta laranja maravilhosa, rica em vitamina C, super nutritiva, cheia de fibra. Aí eu vou lá e espremo a laranja. Quem que inventou esse negócio de espremer laranja? Pelo amor de Deus, eu espremo a laranja, umas 5 laranjas para fazer um copo de suco e tomo aquilo. O que eu joguei fora? Eu joguei fora o bagaço. E para ter vitamina C, eu preciso de uma laranja, não de 5. Então, sempre, pessoal, quando a gente fizer um suco de frutas muito doces, eu estou consumindo excesso de frutose. Então, suco de laranja é péssimo para o emagrecimento. Suco de uva é péssimo para o emagrecimento. Suco você tem que fazer de frutas que não são doces. Então, suco de limão, suco de acerola, suco de abacaxi. E tem que ser refrescos, né? Não tem que ser suco. Você pode até usar o suco de laranja. Eu tô falando isso, gente, de suco sem açúcar, viu? De suco puro da fruta. Não é saudável o suco. Suco é diferente de fruta. Quando você for fazer um suco de laranja, você faz um refresco de laranja. Dilui. Põe gelo, põe água, faz mais ralinho, amiga. Que suco grosso, cheio de frutose, muito acúmulo, é excesso aquilo. Faz um suco de limão, faz um suco, adoça com mascavo, adoça com stevia, né? Que vai dar certo. Faz um suco de uva, põe metade de suco de uva, metade de água, dilui um pouco. Vai tomar alguma coisa? Escolhe aí um suco de frutas que não são tão doce. O Demerara também pode, tá? Usar, não tem problema. Você só vai pagar mais caro um pouco. O açúcar Demerara é muito parecido com o mascavo, mas você vai pagar um pouco mais caro e é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, sucos de fruta, é ideal você consumir de frutas que não são tão doces, limão, acerola, maracujá, ou então fazer tudo mais diluído. Então, eu vou num restaurante, pede uma água com gás, com gelo e limão, ou rodelas de laranja. Vou tomar um suco, tomo metade de suco, metade de água, e pronto, vai ser um sucesso. São aí 2 vilões que estavam dentro da sua cozinha e que hoje a meta é retirar esses vilões da sua vida. Combinado?